Você já viveu sobrenatural com Deus? Não pule esse vídeo porque eu já vivi o sobrenatural com Deus e eu quero convidar você a assistir este acontecimento inédito. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhava na rádio de Santo André. Eu trabalhava na rádio Boa Nova de Santo André e a programação ela acontecia das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estava lá apresentando o programa naquela rádio. Uma rádio de Santo André, onde eu apresentava um programa feliz da vida. Eu não tinha dinheiro, na verdade. Estava numa situação que só pela misericórdia de Deus, mas eu quero dizer para você que aquele programa era um programa abençoado. Eu gostava de apresentar aquele programa. Em um determinado dia, aquele programa que eu fui apresentar, das 11 até o meio-dia, aconteceu algo que mudou a minha história, que mudou a minha fé e que mudou também a minha maneira de ser. Eu saía umas 10 horas de São Mateus. Eu morava em São Mateus, na Avenida Mateu Bey, próximo das Casas Bahia. Por volta das 10 horas da manhã, eu almoçava e pegava aquele carro. Eu tinha um Ninho 4 portas, 2006. Era um Ninho antigo, mas era um Ninho que eu ia para todos os lugares. E naquele dia, rotina de sempre, rotineira. Eu peguei, fui até a cozinha, a minha esposa tinha feito almoço, e às 10 horas da manhã eu almocei, e por volta das 10h15 aproximadamente, eu dei partida naquele Uno e fui direto para a rádio Boa Nova de ABC. Meu Deus do céu, quanta felicidade! Porque eu apresentava aquele programa, o programa chamava Bom Dia Prefeito. Bom Dia Prefeito era um programa que tinha muita audiência, porque mexia com muitos acontecimentos das cidades vizinhas. E muitos telespectadores, eles entravam em contato para reclamar o que estava acontecendo na sua área, no seu bairro, na sua comunidade, na sua rua. Era um programa que tinha muita audiência. E neste dia, mais um dia de trabalho, eu estava indo para apresentar aquele programa. O programa Bom Dia Prefeito, na rádio de Santo André. A Rádio Boa Nova. E naquele dia, aconteceu algo que mudou a minha vida para sempre. Totalmente. Eu nunca tinha vivido sobrenatural na minha vida, mas naquele dia, o acontecimento fez com que eu pudesse viver alguns minutos do sobrenatural da minha vida. Eu saindo de São Mateus, eu pegava um pedaço da Avenida do Estado para chegar na Avenida Santo André e Avenida Pereira Barretos. Naquela região, quem mora sabe onde eu estou falando. E você sabe o que aconteceu? Eu estava descendo, saí de São Mateus, desci para pegar a Avenida do Estado. E naquela época eu não tinha dinheiro para nada. Meu Deus do céu, era uma dificuldade tão grande. Era uma falta de dinheiro tão grande. Eu tinha R$5 no meu bolso. E você sabe que o carro, quando você anda com ele de tanque vazio, a qualquer momento o combustível acaba. A qualquer momento. É impressionante. Mas eu tinha fé que aquele combustível ia dar para chegar até a rádio, os estúdios da rádio. Mas eu tinha os R$5 no bolso. Ao invés de colocar os R$5
de combustível, eu continuei andando com aquele Uno. Na reserva, mas eu continuei andando. E sabe o que aconteceu? Na Avenida do Estado eu estava andando quando de repente, ele desliga o motor. Desliga, literalmente ele desliga. Mas ele estava nos 40, 50 por hora. Sabe o que eu fiz? Igual esse carro aqui, ó. Eu coloquei em ponto morto, tá vendo? Coloquei em ponto morto e deixei o carro indo. E eu feliz da vida com o carro desligado e sabendo que ele não tinha combustível. Meu Deus do céu, vai ser feliz com nada nesse mundo, né? Mas eu acreditava em Deus, continuava feliz. Coloquei em ponto morto e o carro foi indo, andou provavelmente uns 80, 120 metros e o carro parou. O Uninho parou. Meu Deus do céu, sabe o que acontece? Para você entender a gravidade da situação, o carro parou e eu estava de gravata, porque eu apresentava o programa de gravata. Eu colocava um blazer, colocava gravata, ia todo social para a rádio apresentar o programa Bom Dia Prefeito. Eu ia todo feliz. Mas nesse dia, o combustível do Uninho acabou. E o Uninho foi até parar. Parou. Literalmente ele parou. E quando ele parou, você acha que eu desci daquele carro, depois que ele acabou o combustível, para pegar combustível? Não, eu estava de gravata. Do jeito que eu estava, eu fiquei. Dá para acreditar nisso? Foi isso que aconteceu. Do jeito que o carro parou, eu fiquei parado lá. Sem ter combustível, dei uma partida e ele não pegou. Aí eu tive certeza que não tinha combustível mesmo. Não pegou, porque ele era bom para pegar. Mas ele não pegou. Aí eu tive certeza, acabou o combustível. E eu fiquei por 1 minuto, 2 minutos, sentado com a mão no volante. Nem a mão do volante eu tirei, se você quer saber. Cheio, com a gravatinha aqui, com blazer. Você sabe o que aconteceu? Eu vou te falar. Meu Deus do céu. Isso que eu chamo de sobrenatural. Uns 2 minutos que eu estava lá parado, 2 minutos aproximadamente que eu estava parado, veio uma Paraty. Uma Paraty 83. Para quem conhece Paraty, sabe qual o carro que eu estou falando. Uma Paraty 83. 2 portas. Uma Paraty cor de verde água. Eu nunca vou esquecer a cor daquela Paraty. Eu nunca vou esquecer. E aquela Paraty veio. Do jeito que ela veio, eu estava parado no acostamento. Ela deu a volta aqui, foi lá na frente e veio de ré. E parou 1 metro, 1,5 metro aproximadamente do Uninho. Desceu um homem de estatura baixa, de cabeça branca, totalmente de cabeça branca. E o que me chamou a atenção com aquele homem é que ele não chegou para mim e falou assim, você precisa de ajuda? Não, nada disso. Ele veio aqui onde eu estava e falou assim, seu carro acabou a gasolina, né? Meu Deus do céu, Jesus amado. Quando aquele homem falou para mim, o seu carro acabou a gasolina, eu já comecei a chorar. Falei, meu Deus do céu. Como é que esse homem sabe que meu carro acabou a gasolina, meu Deus? Ele não me perguntou, ele afirmou, seu carro acabou o combustível. E ele também não me perguntou nada. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, abriu o porta-mala da Paraty dele. A Paraty dele é uma Paraty verde água, ano 83, porque eu conheço de ano de carro. E aquela Paraty parece que tinha acabado de sair da fábrica. Você está entendendo isso? Eu olhei para aquela Paraty não tinha um arranhão. Aquela Paraty estava com os pneus tudo zero. Aquela Paraty parece que ela tinha acabado de sair da fábrica. E eu fiquei, meu Deus, só eu sei como eu fiquei naquele momento.
Eu olhei para aquela situação e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E eu comecei a viver o sobrenatural naquele momento. E aquele homem abriu o porta-mala daquela Paraty e ele pegou lá um cambão, uma peça lá, sabe? Mas isso foi assim, ó, muito rápido. Ele não me perguntou se eu queria que ele me levasse, não. Ele foi lá, tirou aquele cambão, colocou no carro dele. Eu também não vi ele entrando embaixo do carro dele, nem vi ele entrando embaixo do meu carro. Ele já colocou lá e já falou para mim que já ia me levar até o próximo posto. Falei, meu Deus do céu, Jesus amado, o que está acontecendo comigo, meu Deus? E eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora. Eu já fui muitas vezes, já arrastei carro e já fui arrastado. Você precisa pisar no freio para você não deixar o carro dar aquele tranco. Sabe o que aquele cara fez? Aquele homem baixo de cabelos grisados, ele simplesmente pegou a Paraty, entrou na Paraty e começou a me arrastar. O posto tinha aproximadamente 1.500 metros de distância. 1.500 metros de distância que aquele posto tinha. Sabe o que ele fez? Do jeito que ele foi, ele entrou naquele posto e ele estacionou na bomba de combustível, mas o frentista não foi falar com ele. O frentista não olhou para aquele homem. O frentista veio e falou comigo. Eu quero dizer para você que isso aconteceu comigo. Não é ninguém que me falou, não. Isso foi um fato que aconteceu comigo, verídico comigo. E ele então veio até a mim e falou, em que posso ajudar? Eu falei, coloca R$5 de gasolina neste Uno. Aquele homem foi lá e colocou aqueles R$5 de combustível naquele Uno. E quando ele colocou aqueles R$5 de combustível naquele Uno, aquele homem já tinha tirado aquela amarra lá daquele carro. Em nenhum momento o frentista olhou para ele, eu cumprimentou, mas eu fui até ele e perguntei, o senhor é de onde? Ele falou, eu sou do ministério. Qual o nome do seu ministério? Ele falou, o ministério que eu nunca entendi até o dia de hoje. Eu falei para ele, olha, ora por mim. Aquele homem, sabe o que ele fez? Ele simplesmente entrou no carro dele e quando ele foi saindo do posto, eu falei, eu quero ver para onde esse homem vai. Aquele homem entrou naquela Paraty cor de verde água, que parece que tinha acabado de sair da fábrica. Ele entrou na Paraty e quando ele pegou a pista, eu fiquei olhando para onde ele ia. Ele nem chegou na pista, eu olhando. E aquele homem sumiu, aquele carro sumiu, nunca mais eu vi aquele carro. Simplesmente aquele carro desapareceu. E naquele momento eu fiquei em lágrimas, como eu estou em lágrimas aqui neste momento. Porque toda vez que eu lembro deste fato que aconteceu comigo, eu não aguento, eu choro. Porque eu vivi o sobrenatural, eu vi Deus purinho trabalhando na minha vida, e eu falei para ele, ora por mim para onde você for. Aquele homem foi embora e eu nunca mais vi aquele homem, baixo, de estatura baixa, de cabelos grisados, nunca mais eu vi ele. Se você quer mais fatos que aconteceu comigo, eu estarei contando aqui neste canal para você, e você pode ter certeza que você vai ficar impactado, impactada, porque o agir de Deus vai acontecer também na sua vida, amém? Deus existe e eu vou orar por você. Senhor meu Deus, eu entrego a vida destas pessoas que estão assistindo esse vídeo em tuas mãos, abençoe cada uma delas, Pai, seja quem for. Pai, não estou aqui para julgar, muito menos para criticar, eu estou aqui para orar por vida dessas pessoas. Pai, entra com providência e dê vitórias em todas as áreas delas, Pai, para que elas venham prosperar, para que elas venham ser curadas, restauradas, para que o casamento seja restaurado, para que essa pessoa receba de Deus a vitória em nome do Senhor Jesus. Siga este canal. Você pode dar um joinha aí, em nome de Jesus, você vai receber a tua bênção. 10 pessoas que der o joinha vai receber a bênção. 100 pessoas que der o joinha aí vai receber a bênção. Mas não é só para você dar o clique aí
e se tornar um inscrito, não. É para você seguir o apóstolo Taquedes Gregório, para você seguir esse canal Taquedes Gregório, porque eu tenho muita história de Deus para contar por você, muitos fatos acontecidos com Deus para contar para você. Deus seja louvado.